Os que estão aqui podem se sentar. E você que está em casa, tome a Sagrada Escritura nas mãos. Essa semana de Revolução Jesus, Deus já tem falado grandemente com as nossas almas. E de uma pregação a outra é necessário progredir. Porque afinal de contas, esse é o intuito, esse é o desejo de um coração que ama e serve a Deus. Progredir de glória em glória, como diz a Escritura. Nós vamos ler, com a ajuda do Espírito Santo, um trecho de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Quando o Senhor veio ao mundo para nos salvar, Ele veio para operar essa salvação, nos configurando nele. Configurar significa dar a figura. Configurar. É um termo que muito se usa hoje em tecnologia da informação. Vamos configurar essa máquina, ou seja, colocar dentro dela os comandos, digamos assim, nos quais ela precisa funcionar. Quando você diz que esta máquina está configurada com determinado sistema operacional, quer dizer o seguinte: ela vai funcionar desta forma. Esse é o andamento da máquina. Ela vai abrir, vai aparecer isso, haverá tais e tais opções. Isso é a configuração. Ela adquire a figura que foi desenhada pelo autor da máquina e do sistema operacional. Você que trabalha com isso, e sobretudo os jovens que estudam mais essa parte, e são boa parte dos que acompanham Revolução Jesus, entendem o que eu estou dizendo. A máquina em si mesma tem um valor. Ela já custa muito. Mas veja, embora ela tenha um valor em si mesma e já custe muito, ela não serve de nada se ela não estiver configurada. Você abre, você aperta o botão, ela não liga, não aparece nada. E eu estou falando de uma TV, eu estou falando de um computador, eu estou falando de um laptop, eu estou falando de determinada máquina utilizada para certos tipos de serviço. Ela já é cara em si mesma, mas ela demanda uma configuração. É necessário que um sistema, é necessário que algo que não é palpável, algo que não é tangível, que não pode ser visto ou tocado com as mãos, aconteça dentro da máquina. Por isso, irmãos, quando os computadores foram inventados, e quando eles começaram a se tornar acessíveis às pessoas, isso lá ainda nos anos 90, emprestou-se uma palavra que já se usava no latim, que já se usava inclusive na teologia católica. Essa palavra é muito mais antiga do que os computadores. Hoje em dia, quando se ouve essa palavra, se associa a computadores, mas ela é tão antiga quanto a teologia cristã. Emprestou-se a palavra virtual. O que é virtual?
vem do latim virtus. Virtus é força. Então, a configuração da máquina é uma configuração virtual, ou seja, há uma força dentro dela que a faz funcionar. Mas por que a palavra virtual? Porque, repare, não é nada de material da máquina que faz a matéria da máquina funcionar. O programa, a programação, o programa, você não pega, você não toca. Ele é como uma força que passa por dentro da máquina. É uma força. Não é palpável, não é tangível, mas está lá dentro. E sem essa força, não aparece nada na tela, não se acessa nenhum link, não se abre nenhum aplicativo. Por quê? Porque todo o sistema que opera na máquina, o sistema operacional, ele é virtual, é uma força. Ora, a internet que agora mesmo talvez passe por dentro dos nossos celulares, ela é virtual. Onde está? Cadê? Você passa a mão em volta do aparelho e você não sente absolutamente nada, não é assim? Você põe na orelha e não entra nada pelo seu cérebro, lhe eletrocutando. Simplesmente a internet é virtual, é uma força. Parece até sobrenatural, não é? Se você pegasse isso aqui e colocasse na mão, sei lá, de um homem do século XIX ou da Idade Média, e aparecesse a foto de alguém, ou o vídeo, pessoas se mexendo dentro de uma tela, bom, no mínimo ele ia tacar no chão e jogar água benta, pensando que era demônio. Porque como é possível aparecer esse tipo de coisa? Como é possível caber uma pessoa dentro de um objeto que é infinitamente inferior em dimensões, em tamanho, em proporção, à própria pessoa? Pois é, porque há um sistema virtual, há uma força que não é palpável, que não é tangível, que opera nesta máquina e permite que ela faça. Eu estou fazendo aqui essa comparação, essa parábola, para explicar a você o que é ser configurado a Jesus Cristo. Configurado a Jesus Cristo. Foi o homem quem criou os dispositivos, foi o ser humano que criou o computador, os laptops, as smart TVs, os celulares. Foi o homem. De onde ele tirou esta noção de que uma coisa material, ela pode ser configurada virtualmente? Os homens que criaram talvez não saibam disso. Muito provavelmente não saibam disso. Alguns deles talvez sejam ateus. Mas essa noção vem do fato de que nós fomos criados para esse tipo de código. Deus nos criou e põe vida em nós virtualmente. A vida é uma virtude divina. O fôlego, o hálito de vida é uma virtude divina. Então, você e eu, que somos uma matéria, em termos de comparação, você e eu que somos o dispositivo, palpável, tangível, visível, somos movidos por algo que está dentro de nós, mas que não pode ser visto nem se nós formos abertos numa mesa de cirurgia. O médico não vê. O que ele vê são órgãos funcionando, tá? Mas que princípio virtual faz isso aqui viver? Abre-se o tórax, o abdômen, o crânio e se vê matéria. Mas não se vê a vida, porque a vida é virtual. A alma não pode ser vista e ninguém contesta a existência dela. Porque ela não é visível, mas ela é real, ela é virtual.
todas as grandes coisas importantes que movem a natureza são virtuais e invisíveis. A vida em nós é virtual, a nossa alma é virtual, é uma força virtual. A eletricidade é virtual. Ninguém vê a eletricidade, nós vemos os sintomas dela. Lâmpadas que acendem, objetos que ligam, microfones dos quais se amplifica o som. Mas a eletricidade mesmo ninguém vê. Se percebe, se sente, mas não se vê. Porque é virtual. É uma força que está operando. Isso é virtual. Mediante uma força. Através de uma força. Pois bem, quando o pecado entrou no mundo, a virtude da vida não foi cancelada, mas algo em nós foi desfigurado. Desfigurado. Então, voltando à parábola, o dispositivo, a máquina que é configurada para funcionar de tal forma, ela pode sofrer defeitos na sua configuração. De repente, alguém pode inserir ali dentro uma virtude nociva, algo nocivo de virtual ali, que faz com que a coisa não funcione como deveria. Você aperta para que abra tal coisa e abre outra. Você clica para enviar, ele apaga. Você clica para apagar, ele envia. E imagine só como as coisas param de funcionar como deveriam. Não é que elas desaparecem. Pior do que desaparecer é estar lá e não funcionar como deveria estar funcionando. O pecado é o vírus que foi inoculado no nosso sistema operacional. O pecado é o vírus. O pecado é aquilo que em nós não aniquilou totalmente aquilo que Deus colocou em nós, mas ele desconfigurou. O ser humano vem ao mundo desconfigurado, completamente desconfigurado. Então tem valor em si mesmo, é caro, é precioso, mas precisa receber um antivírus e ser reconfigurado. O antivírus do ser humano é o mérito do sangue de Jesus Cristo. A pessoa ela precisa ser batizada. A pessoa precisa ser salva. E isso a máquina não faz sozinha. Eu nunca vi uma máquina com defeito simplesmente pular, se tremer e voltar a funcionar por si só. É necessário uma intervenção externa. Alguém de fora com competência, alguém de fora que saiba como funciona, alguém de fora que seja perito nisso aqui, de preferência uma autorizada, ou seja, alguém que tenha autoridade porque criou, porque construiu, porque fez. A própria marca é autorizada. De onde vem a palavra autorizada? De autor. Quem tem autoridade sobre a máquina? Bom, quem foi o autor dela? Quem fez? O autor de uma máquina tem autoridade sobre ela, porque ele sabe como funciona. E por que ele sabe como funciona? Porque foi ele quem fez. E o funcionamento dela, na realidade, é reflexo do projeto dele em fazê-la funcionar. Porque foi ele quem quis que funcionasse dessa forma. Bom, a autoridade sobre um ser humano pertence ao Senhor, ao Criador. Ele tem a autoridade sobre nós. Porque ele é o autor da vida humana. Ele é o autor, ele fez, ele, portanto, tem autoridade e é autorizado.
E caso você e eu estejamos desconfigurados, ou seja, estragados, não estejamos funcionando como deveríamos estar, não tenhamos a felicidade que deveríamos ter, a alegria para a qual nós somos criados para viver, a liberdade para a qual o Senhor nos criou a vivermos, é necessário voltar à autorizada, é necessário voltar às mãos de quem tem autoridade para fazer funcionar. E não adianta a máquina teimar, a máquina insistir, a máquina resistir. Só há um que possui autoridade, que seja autorizado a fazê-la funcionar. Então, Jesus Cristo é o Deus que nos fez, o Deus que nos criou e que veio ao mundo, se encarnou. Romanos, no capítulo 11, diz: porque dele, para ele, são todas as coisas. Deus, ao te criar, tinha o Filho eterno como parâmetro, como modelo. Jesus é o Filho eterno, o Verbo eterno. Ou seja, a mente divina a partir da qual Deus foi criando todas as coisas. Você foi criado a partir da mente de Deus, portanto, a partir do Verbo, a partir do Filho. E é necessário ser configurado por Ele. Configurado nele. Aliás, ele se fez homem justamente para isso, para reconfigurar a humanidade. Então, depois que o pecado entrou no mundo, o ser humano não deixou só de saber o que é e como é Deus, mas o ser humano também deixou de saber o que é e como é o ser humano, porque o ser humano estragou-se. Não adiantava o homem olhar para si mesmo, olharem uns para os outros. Ninguém mais era modelo, parâmetro, referência de humanidade. Porque toda a humanidade se perdeu. É o que diz o capítulo 6 da carta aos Romanos. Todos pecaram e ficaram privados da glória de Deus, da graça de Deus. Então vem Deus, na sua autoridade, para reconfigurar. Hoje o Senhor, nesses dias, o Senhor quer reconfigurar você e te deixar no modelo perfeito. Talvez o técnico, o autorizado para saber como o dispositivo deve funcionar, pegue um outro que esteja perfeito e veja como funciona. O sistema operacional funcionando perfeitamente deve acontecer dessa forma. Pois bem, esse não está como aquele. Então eu vou configurar para que se torne semelhante ao que está funcionando corretamente. Ora, o único ser humano que funciona, que é aquilo que Deus sonhou para o ser humano ser, é Jesus Cristo. A carta aos Romanos diz: ele é o novo Adão. Adão foi o homem que Deus criou perfeito e que funcionava perfeitamente. Adão e Eva, uma vez desconfigurados, desconfiguraram toda a humanidade. Tudo que foi vindo depois dele, depois de Adão. Jesus Cristo é o novo Adão, ou seja, ele é o novo humano, o novo dispositivo. Como um ser humano deve ser? Como um ser humano deve funcionar? Como um ser humano deve pensar, deve agir para a sua própria realização? Como Jesus Cristo. Jesus é o parâmetro. Jesus é o dispositivo perfeito. É a humanidade disposta de maneira perfeita. Por isso nós precisamos ser configurados a Ele. Ora, o que é que do dispositivo perfeito pode passar para o imperfeito, para fazer o imperfeito funcionar perfeitamente? Bom, se o sistema que opera é virtual, este sistema virtual tem de passar daqui para lá. A virtude, o virtual de Cristo tem de passar
para o ser humano pecador. Virtude, repito a tradução da palavra, força. A força que opera em Cristo, a força que está em Cristo. A força que fez Cristo se tornar homem no ventre de Maria Santíssima. A força que trouxe Jesus dos mortos para a condição de ressuscitado. Esta força tem de passar de Cristo para você, para mim. Esta força que tem nome. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: não vos afasteis de Jerusalém, porque eu vos enviarei, porque eu vos darei força, e sereis preenchidos com o dom do Espírito Santo. A força, a virtude, o sistema operacional que configura uma pessoa a Jesus Cristo é o Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito Santo, se você não for inundado no Espírito Santo, mergulhado, batizado no Espírito Santo, não há configuração a Jesus Cristo que aconteça. É preciso que o Espírito dele opere em você, porque aquilo que ele opera no Senhor, opera em nós. Claro que na sua devida proporção. O Espírito habita em Cristo na qualidade divina, porque Cristo é o Filho de Deus, é Deus com o Pai. Então o Espírito está unido a Ele de uma forma perfeita, como nunca estará conosco. Mas conosco Ele vai se unindo na medida em que Ele vai encontrando disposição. Disposição. Daí que vem a palavra dispositivo, não é? Dispositivo é aquilo que tem a disposição para receber o sistema operacional. Tem como receber essa virtude. Os jovens que estudam isso, bem entendem o que eu estou falando. Não adianta você tentar baixar num Android algo que foi feito para um iPhone, não é? Não adianta. Porque o iPhone não é dispositivo para esse tipo de aplicativo. Ele não tem disposição. Ele não aceita, ele não recebe. A primeira coisa, você precisa se tornar um dispositivo do Senhor. Ter disposição. Eu quero, eu deixo, eu aceito. Ainda que isso desconfigure o que eu configurei por conta própria. O que você configurou, ou seja, o que você pensou, o que você sonhou, o que você achou por conta própria, você precisa deixar à disposição de Cristo, para que Ele disponha como lhe agrada. Isso aqui, irmãos, é exatamente aqui que a porca torce o rabo. Porque nós vivemos num tempo de sentimentos pagãos disfarçados de cristianismo. E porque estão muito bem disfarçados de cristianismo, as pessoas não percebem que o que elas têm são sentimentos pagãos. O que eu me refiro a sentimentos pagãos? Os sentimentos pagãos nada mais são do que os sentimentos naturais, como ficaram depois que o pecado entrou no mundo. Depois que o vírus foi posto no dispositivo, sabe? Depois que o pecado entrou no mundo, o que é que o ser humano passou a fazer? O que é que os dispositivos passaram, os dispositivos humanos passaram a fazer? Bom, eles mesmos se configuram. E quando se apresentam diante do autor, do autorizado, é para solicitar a ele que faça funcionar melhor a configuração
que ele mesmo se deu sozinho, que não foi o autor, não foi o autorizado. Então a moda hoje é assim, as pessoas sonham e trazem os seus sonhos para que Deus os realize. As pessoas têm vontades e elas trazem as suas vontades para que Deus as cumpra. Elas têm desejos e elas trazem os seus desejos diante de Deus para que Deus os faça. Elas não perguntam se é o que Deus quer, elas não perguntam se este sonho foi de Deus para elas. Não, elas trazem os seus caminhos prontos para que Deus os realize. E elas querem que Deus faça de acordo à vontade delas. Isso é o oposto do cristianismo, no qual se ora: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se Deus quiser reconfigurar a sua vontade, se Ele quiser baixar outro sistema que opere em você, que seja operacional em você de outra forma, porque Ele sabe, Ele é o autor, Ele sabe que esse é mais rápido em você, esse é mais eficaz em você, esse vai fazer você ser aquilo para o que você nasceu, para que você foi criado. É necessário uma disposição, é necessário que você seja muito disposto, um dispositivo disposto, para ser bem redundante, para deixar o autor, que tem autoridade, atuar em nós como deve ser. Mas não é essa a moda, irmãos? A pessoa, ela traz pronta a vontade dela. Pronta. Ela nem questiona a vontade dela, ela traz pronta. E teima em cima de Deus, como que querendo convencer a Deus de que a vontade dela é a melhor para que Ele a realize. Então, meu Deus, eu estou encalhado, eu preciso casar, eu preciso de alguém, eu vou na Canção Nova, eu olho para o lado, eu olho para trás, eu olho para frente, eu olho para a fila e faço novena de Santa Teresinha, São José, Nossa Senhora do Desencalhado. Eu faço de tudo, jejum, novena, trezena, deixo de comer, desmaio, caio no chão, babo, espumo, tudo em nome de convencer a Deus de fazer a minha vontade. Eu imagino Deus sentado no trono, assim, olhando. E eu imagino o diabo no inferno olhando, dizendo: olha, nem eu tinha pensado nessa. Não deixa, não põe diante de Deus. Seja feita a tua vontade, e soltar na mão dele, sabe? Então, mas para se tornar dispositivo assim, é necessário se reconfigurar no espírito. Bom, eu fiz essa pequena introdução antes de nós lermos o texto, e deu tempo de você abrir o texto, de Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler aqui já no versículo 1, que está antes do grande título. O versículo 1 diz assim: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vejam bem aqui. Há uma diferença entre ser livre e ser liberto. Existe o livre, que é livre porque exercita o livre arbítrio, e existe o livre que é livre porque exerce a liberdade. Qual é a diferença? Bom, o livre que exerce o livre arbítrio é qualquer ser humano. Livre arbítrio nada mais é do que a capacidade de fazer escolha, seja ela qual for, para o bem ou para o mal, você tem livre arbítrio. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Isso é livre arbítrio.
Então, livre-arbítrio é a condição prévia, anterior, primária, em que eu estou, da qual eu olho dois caminhos e decido qual eu vou seguir. Isso é livre-arbítrio. Agora, liberdade não é a condição prévia, anterior. Liberdade é a consequência que eu terei ou não, dependendo do caminho que eu seguir. Liberdade é o que se adquire depois. Então veja, um ser humano é livre, ao exercer o livre-arbítrio, de fazer uma escolha. Então, suponha aqui que eu tenho dois caminhos, eu tenho livre-arbítrio de escolher. Aqui há uma placa dizendo, cuidado, pântano. E aqui há uma placa dizendo, caminho com pedras. Você é livre para escolher por qual caminho vai, pelo pântano ou pelas pedras. Você olha e se depara diante das placas e diz, bom, mas nenhum é agradável, né? Pântano é úmido, sujo, escuro. Pedras são mais firmes, mas, bom, incomodam, a gente tropeça, escorrega, cai. Bom, uma pessoa de bom senso entende que o caminho com pedras é mais seguro do que o caminho pantanoso. Você tem livre-arbítrio para escolher por qual caminho vai, fique tranquilo. Aí a anta, a mula de Balaão, ela escolhe ir pelo pântano. Bom, você é livre para escolher ir pelo pântano, ok. Andando pelo pântano, cai num poço de piche, areia movediça e começa a afundar. Você foi livre para escolher o caminho, não foi? Sim. Você é livre agora para sair da areia movediça na qual está afundando? Não. Então, você tem livre-arbítrio para escolher. Mas se a escolha for errada, você perde a liberdade. Você não tem liberdade. Dependendo do caminho que a pessoa escolhe no seu livre-arbítrio, ela não será livre mais. Ela é livre para escolher e ao escolher perde a liberdade. Ora, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para a liberdade. Então, quem será livre? O que for livre para escolher pelo caminho das pedras, e apesar de toda a dificuldade que é andar nas pedras, ele continua sendo livre, porque nele ele pode andar, apesar de cair, tropeçar, escorregar. E inclusive continua livre, tão livre é, tanta liberdade tem, que poderia até, se quisesse, voltar e escolher pelo pântano, se quisesse. Liberdade é o que se encontra aqui, no caminho das pedras. Vamos dar um exemplo mais prático. O livre-arbítrio, você tem para escolher se vai beber cachaça ou não. Se vai tomar cerveja ou não. Se vai acessar pornografia ou não. Você tem livre-arbítrio para isso. Agora, veja só. A pessoa que é livre para escolher a bebida, depois de escolher por ela e se tornar viciado nela, é livre para sair da bebida a hora que quiser? Não. Então ela é livre para escolher, mas não é livre para sair. Ou seja, ela perde a liberdade por causa da escolha. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. A coisa mais irônica é ouvir um pinguço, um bêbado, dizendo que é livre. Livre, o bafo chegando na esquina. Eu sou livre para fazer o que quiser. De dentro da cadeia, de dentro da prisão do vício, de dentro da prisão da bebida, ele gritando que é livre. É mesmo a lavagem do porco se chamando de shampoo.
é o tempo que nós vivemos, né, irmãos? As palavras foram esvaziadas do seu sentido verdadeiro. Eu sou livre. Bom, se você optar pela pornografia, você é livre para optar por ela. Mas uma vez optando por ela te prenderá e te tornará de tal forma viciado que você já não a abandona a hora que quer. Você é livre para escolher, mas não é livre para sair. Que liberdade é essa? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, veja no versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Ou seja, você foi liberto, você só é liberto quando você faz escolhas, e ao fazer a escolha, você permanece livre para fazer outra. Isso é uma pessoa liberta. Então quem é livre? O que bebe ou o que escolheu não beber? O que acessa a pornografia, a prostituição, certos aplicativos, certas páginas, certos canais, que vão enchendo a tua mente de pensamentos, de opções, das quais depois você não tem mais escolha para sair, de tal forma te enredaram, te viciaram, que você já não consegue mais viver sem. Livres, irmãos, livres são os que optam por Jesus Cristo. Porque você opta por Jesus Cristo, Ele te salva, Ele te redime, Ele te santifica. E nós somos tão livres que até para deixar Jesus Cristo, se quiséssemos, nós teríamos liberdade. Nós não deixamos porque Ele nos escravizou. Nós não o deixamos porque continuamos optando por Ele. Hoje e amanhã e depois, e depois, e depois. Ao contrário dos que começam com Cristo e depois abandonam. E vão procurar qualquer outra coisa para satisfazer as suas vidas. Quando elas tentam voltar para Cristo, elas não conseguem. Engraçado, não é? Aquele que está em Cristo pode até sair de Cristo a hora que quer. Mas aquele que está no mundo tenta ir para Cristo e não consegue ir a hora que quer, porque precisa ser tirado de lá por Ele. Não dá para chamar o mundo de liberdade. Não dá para chamar isso de liberdade. Não dá para chamar isso de ser livre, de ser liberto. Você é livre enquanto todas as escolhas são opção. No momento em que uma deixou de ser opção, porque você já não tem mais uso do livre-arbítrio para escolher por ela, neste momento você é escravo. Nesse momento você é escravo. Quantos começam bem no Senhor? Quantos começam caminhando bem no Senhor? Mas o voo destas pessoas na graça, o voo dessas pessoas no Evangelho é um voo de galinha, né? E cai lá embaixo, voo de galinha. A galinha é uma ave, mas ela não voa, né, para cima, porque a asa é pequena demais para o tamanho do corpo dela. Por isso ela não serve para voar, serve para a gente comer mesmo, que é gorda demais. Ela não suporta alçar o voo. Tem muito cristão que começa bem, depois descobre que estava fazendo um voo de galinha, quando foi criado para alçar voo de águia, alça voo de galinha. O próprio São Paulo diz aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 5 que nós estamos lendo, versículo 7, um pouco antes. Corrieis bem. Quem, pois, vos cortou os passos para não obedecerdes à verdade? Os Gálatas enfrentaram esse problema. Isso está no capítulo 1 já. Eles começaram bem, eles começaram no espírito, mas eles foram se carnalizando pouco a pouco. Irmãos, muitos podem ter começado bem e descobrir que precisam voltar no começo. Muitos. O tipo mais perigoso de católico
é o que deposita a qualidade do seu catolicismo, a qualidade do seu cristianismo no tempo que tem de igreja. Esse é o mais perigoso. Porque como ele já está há muito tempo dentro da igreja, ele acha que ele virou agora uma garrafa de vinho. Quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Não, não. Não, o risco de você apodrecer é muito grande. A soberba, a arrogância do tempo pode fazer isso. E a pessoa não percebe que ela pode ter começado muito bem e não enxerga que ontem ela era mais fervorosa do que hoje. Que ontem ela era mais virtuosa do que hoje. Que ontem ela tinha mais disposição e hoje ela tem menos. Onde foi que a pessoa começou a se perder? Porque foi fazendo todas as escolhas erradas. Foi usando a liberdade como pretexto para os seus prazeres, para o seu conforto, para o seu bel prazer. E foi perdendo a capacidade de dizer não a si mesmo. Foi perdendo a capacidade de se abnegar e de afirmar Jesus Cristo. E de deixar o Espírito Santo ir reconfigurando. Quando nós temos uma comunhão perfeita, profunda com o Espírito de Deus, a graça, o Espírito de Deus vai nos configurando a Jesus de tal maneira que Ele vai pouco a pouco, pela nossa perseverança, pela nossa insistência nele, pela nossa insistência nos meios pelos quais a graça cresce em nós, nós vamos nos parecendo mais com Cristo e menos conosco mesmo, ao ponto de nós irmos nos vendo ao longo do tempo e nós mesmos nos espantarmos. Esse é o bom cristianismo, esse é o bom servo de Deus, é a boa serva de Deus, é aquele que insiste tanto no Senhor, tanto nos meios da graça. O que são meios da graça? Sacramentos, missa, confissão, adoração ao Santíssimo, rosário, devoção, penitência. Diz não para si mesmo o tempo todo, porque quer dizer sim a Jesus toda hora. Então a minha carne pede descanso, mas eu resolvo me levantar cedo. A minha carne pede alimento, mas eu resolvo jejuar. A minha carne diz não, hoje você fica na cama, mas o meu espírito diz não, hoje você vai para a igreja. A minha carne diz não, eu não quero ver a cara de fulano. O Senhor diz não, você vai lá e vai perdoar, porque a grande foi a mágoa que te fizeram, mas maior sou eu na tua vida. Você vai, encara, enfrenta, perdoa, vai para cima o tempo todo, porque diz não para si, dando sims ao Senhor. Quando você insiste nisso, com o uso do livre-arbítrio, por livre decisão, você vai se tornando cada vez mais livre e vai se configurando mais a Jesus. Aqui no versículo 22 de Gálatas 5, estão os frutos do Espírito. Quando uma pessoa ela está cheia do Espírito mesmo, esses resultados começam a brotar. É assim, irmãos, quando uma máquina, quando um dispositivo está configurado corretamente, as coisas simplesmente acontecem. Quando o dispositivo está configurado corretamente, os aplicativos simplesmente funcionam. Você aperta, ele abre. Você clica, ele vai. Ele está configurado corretamente. Então, essa lista que Paulo dá do fruto do Espírito é um bom termômetro para sabermos em que nível está a nossa configuração. Versículo 22, ao contrário, o fruto do Espírito é caridade. Esse é o primeiro fruto, caridade. Porque São Paulo escolhe a palavra no grego agapé e no latim caritas, ao invés da palavra amor, que seria filia, e no latim seria traduzida por amores, é porque ele opta por caridade. Caridade, irmãos, é um amor mais perfeito.
A palavra caridade está para a palavra caro. Assim como fidelidade está para fiel, santidade está para santo, caridade está para caro. É um amor caro, é um amor que custa. Amor perfeito é o que custa. O que sai fácil não é muito amor. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, amem a quem? Amem os vossos inimigos. Ame quem é difícil amar. Aí é amor. Porque se vocês amam quem já os ama, que diferença há? Os pagãos amam aqueles que os amam. Aí é fácil, não é? Agora, amar quem você quer socar, aí é amor. Ah, mas aí é muito amor mesmo. Porque é um amor que me custa dar. É caro. Caridade. É assim que você é? Você ama quem te ama. Quem não me ama, eu quero que se lasque. Bom, está precisando de uma boa configuração. Caridade. Alegria. O fruto do Espírito é caridade. Alegria. Alegria, irmãos. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor, eu repito, alegrai-vos. É possível mandar uma pessoa se alegrar? Bom, não é se você achar que a alegria é um sentimento, não é? Porque você não manda uma pessoa sentir alguma coisa. Se você achar que é sentimento, não dá. Porque sentimentos não brotam por força de ordem, sentimentos brotam por força de estímulo. Se eu disser a você, me ame agora, desgrama. Você não me ama porque eu mandei você amar. Só por ter mandado é capaz que você já me odeie. Você não manda. Fique triste agora. Chora aí agora. Bom, só de mandar chorar você já ri da minha cara. O sentimento ele não brota por força de ordem. Por império, por imperar. O sentimento precisa de estímulo. Mas Paulo manda os cristãos se alegrarem. Alegrai-vos no Senhor. É possível mandar? Depende. Se você entender que alegria é um sentimento, não. Mas se você entende que alegria é um fruto, como Paulo está descrevendo ali, é um fruto do Espírito. Então não só é possível, como é necessário mandar. A alegria de um cristão não é estimulado por fatores que de fora para dentro o alegram. O nome disso é contentamento. Nossa alegria é um estado permanente causado por certezas. Aconteça o que acontecer em volta, dentro de mim eu tenho certezas. De que eu sou templo do Senhor, o Espírito de Deus habita em mim, eu sou herdeiro de promessas eternas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei, ainda que eu morra eu viverei, porque eu como o pão da vida e quem come desta carne e bebe deste sangue viverá eternamente. E no último dia ressuscitará, nem a morte me assombra. Como eu posso não me alegrar? Ainda que haja mortes em torno de mim, até de pessoas amadas. Há uma alegria aqui dentro que não pode ser arrancada. Caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade. Afabilidade da pessoa afável. Afável é a pessoa agradável. Todos gostam de ficar perto dela. Isso é um bom fruto do Espírito. Veja aí se você já está bem configurado. Quando sabem que você está chegando, se alegram ou saem correndo? Quando sabem que é você que vai coordenar, se alegrem ou fogem para a paróquia vizinha? Quando sabem que é você, correm, odeiam ou amam? É afável ou não é? É de confiança ou não é? É de presença agradável ou não é? Afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Sabe temperar, sabe medir. Contra essas coisas não há lei.
Nós vamos orar agora e pedir ao Senhor que nos configure a Jesus, que nos faça livres, livres de verdade. Te falta algum desses frutos? Em mim, com certeza, alguns deles precisam amadurecer. Porque se o Espírito de Deus está em você, não é que falta o fruto, mas ele não está no ponto de colheita. Mas um fruto, quando ele está verde, exposto ao calor correto, ele amadurece. O fogo do Espírito Santo pode amadurecer. Tua fidelidade, tua brandura, tua paciência, tua caridade, a tua afabilidade. Vai olhando para o Senhor dentro da tua alma agora e implorando piedade. Senhor, eu sou um dispositivo com muita desconfiguração, cheio de defeitos. Eu preciso que o Senhor venha aqui agora e injete em mim a virtude, o poder, o virtual do céu, para vir me reconfigurar, que eu pareça mais com Jesus, que eu pareça mais com o que o Evangelho diz, que eu me pareça mais com a imagem do homem novo, que eu me pareça mais com a imagem do novo Adão. Eu preciso de Ti, Senhor. Vai ficando de pé e dizendo: eu preciso de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor. Conecta-me a Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Vem me configurar a Ti, Senhor. Vem me configurar a Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Venha nos Santo batizar. de Deus. Venha nos preencher. Venha nos transformar. Vem fazer em nós a obra nova. Vem fazer em nós a obra nova. Senhor, eu peço agora pelo ministério e autoridade da igreja que o Senhor derrame sobre nós aqui nesse rincão, também sobre aqueles que nos escutam, que nos assistem, aonde estiverem agora, dentro do seu veículo, ou no trabalho, ou em casa. Essa pessoa que está no hospital agora, com a TV ligada, com o celular ligado, ela precisa, ele precisa do Teu Espírito Santo, Senhor. Entra nesse lugar, entra nas nossas almas agora, na nossa mente agora. Vem, Senhor, nos transformar por completo e nos preencher com Teu bom Espírito, e que o Teu Espírito, Senhor, venha encontrando em nós disposições para nos transformar. Vem, Espírito de Deus. Vamos cantar e suplicar e implorar que o Espírito de Deus venha nos reconfigurar a Jesus, ao homem novo, a imagem do homem novo.